Pronto, gente. No capítulo 5, isso, né? Brasil e herança cultural, ele vai fazer uma análise, na verdade, a respeito, né, da formação, né, da diversidade populacional que há no Brasil, né? Ou seja, por que há essa diversidade, quando digo populacional, essa diversidade de etnias, de costumes, uma língua que ela vai ser adaptada, né? Porque o nosso português, ele é um português adaptado, na verdade. O pessoal fala português de Portugal, português do Brasil. Então há uma adaptação da língua portuguesa, por exemplo, e o nosso povo, ele é um povo diversificado, né? Como eu sempre digo a vocês, né? Se a gente olhar para a nossa própria sala de aula, nós temos pessoas de cores diferentes, de jeitos diferentes, tá certo? Por quê? Porque o Brasil ele passa por uma formação a partir de três povos, né? O Brasil passa, ele é uma formação, ele é uma união, na verdade, o povo brasileiro, ele é uma união de três povos, né? Inicialmente indígenas, europeus, esses europeus, principalmente os portugueses, mas não só portugueses, tá certo? Que muita gente diz assim, ah, não, é apenas portugueses. O senhor passou isso? Agora, no final da última gravação, a próxima semana, tá certo? Aí vê só, vamos lá, vamos acompanhar aqui o raciocínio, para a gente não perder a linha. 51 até 60. Isso, né? As questões que tem uma sessão tudo simulado. Vamos retornando aqui para a gente não perder a linha de raciocínio, tá certo? Então, assim, como eu falei para vocês, né? Indígenas que já estavam aqui, os europeus, né? Principalmente os portugueses, mas não só portugueses, né? A gente sofre influência de outros povos europeus também. E, num terceiro momento, e muito importante para a nossa formação, os africanos, tá certo? Os africanos vão ser trazidos como escravos, né? Vão ser escravizados, vão ser trazidos para trabalhar forçadamente aqui no Brasil, mas vão trazer juntos a sua cultura, vão trazer juntos a sua religiosidade, vão trazer juntos os seus elementos formadores como etnia e vão contribuir para a nossa formação. Tanto que hoje a maior parte da população brasileira, em torno de 51% da população brasileira, ela se declara negra, né? A professora, a gente não percebe muito isso aqui. Cara, vai para a Bahia, vai para o Espírito Santo, vai para Sergipe, que você vai perceber isso direitinho. Então, assim, antes de a gente introduzir o assunto, né, de maneira mais direta, né, vocês têm aí o capítulo 5, né, Brasil, herança cultural, né, inclusive com uma imagem lá de Pelourinho, né, na Bahia, né, um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil, e de quebra, né, centro, né, de boa parte dessa história, né, boa parte dessa influência de vários povos, né? Nós temos a estrutura aqui europeia, né, a questão da arquitetura, e nós temos né, os africanos, né, como, né, ali uma região o maior número de descendentes de africanos do Brasil, né, a região da Bahia. Para a gente dar início, né, então, quem é a nação brasileira, é necessário que nós façamos aqui uma análise do significado de nação, do termo nação em si, né? Então, Caio, lê aí para a gente, na terceira linha, o que diz o dicionário Aurélio Escolar, né? Que foi escrito aí por Aurélio Buarque de Holanda, a respeito do significado da palavra nação. Uhum. Segundo a Aurélio Buarque de Holanda, no seu dicionário Aurélio Escolar, nação é o agrupamento humano em geral numeroso, cujos membros fixados num território são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Beleza, vê só. Vamos destrinchar, né, cada termo aí desse conceito que Caio leu para a gente. Primeiro, fala-se de agrupamento humano. Então, para ser uma nação, tem que ter um agrupamento humano. Esse agrupamento, ele vai estar em um território, tá certo? E essas pessoas que fazem parte desse agrupamento, elas têm algumas ligações entre elas. São ligações históricas, são ligações culturais e ligações econômicas e linguísticas, tá certo? Já para Antônio Hawass, em seu dicionário Hawass de língua portuguesa, o que é nação, Caio? Lê aí, de acordo com o dicionário Hawass de língua portuguesa. Nação é uma... Já para Antônio
Roace, em seu dicionário Roais da língua portuguesa, nação é uma comunidade de indivíduos que, mesmo dispersos em áreas geográficas e políticas diversas, estão unidos por identidade de origem, costumes e religião. Observa que, para Buarque de Holanda, a nação ela está fixada em um território. Já no dicionário Hawass, não. A nação, mesmo que ela esteja dispersa, mas se trata de nação por quê? Porque são pessoas que têm traços culturais comuns, tá certo? Então são duas definições de nação um pouco diferentes uma da outra. Uma se apega à questão do território, a outra diz que independente de território ou não, é uma nação, tá certo? Aí vê o que diz mais à frente. Já o Estado-nação é um conjunto constituído por um território delimitado, onde vive um ou vários povos ou nações e que é soberano, uma vez que é composto de um governo e possui leis próprias. Então, a nação, ela independe de território, vamos pensar assim. Né? Eu posso estar morando nos Estados Unidos, que eu faço parte da nação brasileira. Caio pode estar morando lá na Europa, que ele faz parte da nação brasileira. Já o Estado-nação vão ser aquelas pessoas que vão ficar fixadas aqui no Brasil, tá certo? Ou seja, tem um território delimitado, podem viver várias nações dentro desse mesmo território. Esse território ele é soberano, por quê? Porque tem as leis próprias e tem um governo. Então aí nós temos Estado-nação, tá certo? Aí vê o que diz mais à frente, ó. Portanto, como vemos, nação faz referência ao povo e possui uma cultura comum. Já o Estado-nação é o país. Então a gente pode tentar, pessoal, nós temos que, na verdade, diferenciar isso aí. Uma nação é o povo que faz parte de um país. Já o Estado-nação é esse país em si. Ou seja, o nosso país, o nosso Brasil, a sua área de fronteira que nós estudamos há algum tempo atrás, né? O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, que tem uma fronteira com tal país, não tem com outro, aquela coisa toda. O mapa, vamos assim dizer, o que está representado ali no mapa é o nosso Estado-nação. Já a nação em si, somos nós, somos o povo brasileiro, somos o povo que faz parte, que ocupa esse território, tá certo? Então, podemos afirmar que a nação pode existir sem o Estado-nação, como é o caso dos ciganos, dos palestinos, dos curdos, porém não existe Estado-nação sem nação, ou seja, pode existir um povo sem país, pode, mas não pode existir um país sem povo, né? Oi, Paulo, oi? interromper, mas não fica cansado de casa, é porque eu estou escutando o som do passarinho. Aham. Vamos lá, vamos seguindo. Alguma pergunta, pessoal, até o momento? Vamos seguindo aqui. Então, dadas essas condições, pessoal, a gente não tem como definir, certo, uma única nação brasileira. Por que a gente não tem como definir? Porque o Brasil é formado por vários povos, o agrupamento de vários povos, várias culturas. Se você tentar anotar as palavras que você diz em uma hora, como por exemplo, tem de vocês que vão falar muito mais palavras que outros, logicamente, se você começar a anotar essas palavras que você diz dentro de uma hora, tenta observar a origem de cada palavra dessa. Você vai ver que você fala palavras de origem indígena, você fala palavras de origem afro, você fala palavras de origem árabe, você fala palavras de origem portuguesa, ou seja, a gente fala palavras até de origem asteca, né, para vocês terem ideia. Se você for na feira, você vai comprar alface, que é de origem árabe, tomate, que é uma palavra de origem asteca, e vai comprar a mandioca, que é uma palavra de origem indígena. Hoje é feira, a gente pode fazer essa alusão, inclusive. Então, observe que nós não temos uma unidade, vamos dizer assim, cultural. Né? Hoje é uma festa junina em que se come comidas tanto de origem europeia quanto de origem afro e origem indígena. Né? Então, assim, observa que é bem né? A nossa cultura ela é bem misturada, na verdade. Tá certo? Então, a gente não tem como dizer Na verdade, a uma... gente tira mesmo Pode pelo falar. povo da Coreia, do Japão e da China, que são idênticos, tipo, eles são, parecem a mesma pessoa, você tá olhando pra mesma pessoa, entendeu? Eles Não, são são muito parecidos, sim. parecidos, os costumes são os mesmos. É tipo, não é igual o Brasil, que é todo de vez em
entendeu? A palavra e principalmente a aparência deles. A aparência deles é muito difícil você encontrar um coreano loiro, é muito difícil você encontrar um coreano ruivo, é muito difícil você encontrar alguém moreno lá. Então, tipo, lá é muito idêntico. Assim, só para vocês terem uma ideia, né? Fazendo aqui uma comparação grosseira, na verdade, não sei nem se é correto isso que eu vou falar agora, mas, por exemplo, você conhece um europeu, de maneira, facilmente, identifica um europeu. Porém, o brasileiro, né, ele é bem diversificado. Então, nós temos brasileiros que se parecem europeus, nós temos brasileiros que se parecem ah, africanos, nós temos brasileiros que se parecem com indígenas, né? Então, é bem diversificado, na verdade, aqui, os nossos traços culturais, tá certo? Gente, vê só, são 9 horas, tá bom? Tem que preparar o link para a sala do 9º ano, tá ok? Na verdade, a ideia hoje é fazer uma introdução ao assunto para vocês. Para a próxima semana, o que é que a gente tem? Nós temos um simulado para corrigir e dar continuidade a esse assunto, tá certo? O que é que eu quero que vocês façam, né? Questões 51 a 60, as questões de geografia e, por isso, tudo certinho, tá bom? Bom São João para vocês, né? Embora a gente não tenha aquele São João tradicional que a gente Ô, tanto quer, né? Que a professor, gente todas gosta. as questões do simulado são de marcar X, né? Correto, correto. 51 a 60 do simulado. Isso, certo? Então, assim, não é o São João da forma como a gente queria, né? Mas tá aí, tá bom? Então, boa noite, São João aí para vocês. Bom feriado amanhã. Nós voltamos a nos ver somente na sexta-feira para a aula de religião, tá certo? Então, desconectando.